Shalom a você que nos assiste através dos nossos portais da internet, a você que está aqui na Hartzion, na nossa congregação desde Belo Horizonte. Lembrando que se você está aqui, ou se você está me assistindo e não se inscreveu ainda no nosso canal do YouTube, inscreva-se. youtube.com/ensinando de Sião, você inscreve, ativa o sininho para receber notificações de vídeos que nós postamos todas as semanas, tem estudo novo lá no nosso portal. Então, inscreva-se. Bom, a palavra de hoje é uma palavra muito especial porque ela continua a narrativa da história de Jacó. Jacó está voltando de Harã, lá do seu tio Labão. Na paraxá passada nós vimos aí como que é essa despedida. E ele está a caminho de Hebron e lá ele é informado que o irmão está vindo também ao seu encontro. Então, é realmente um evento muito especial. A Torá nos dá nuances do que Jacó estava sentindo quando recebeu a notícia que o irmão estava vindo com 400 homens ao seu encontro. Então ele ora a Deus, ele admite que estava com medo, ele admite que estava angustiado, ele pede para o Eterno livrá-lo da mão do irmão, porque ele tem que cumprir as promessas que Deus deu para ele. Mas ele não só ora, não só clama a intervenção do Eterno, ele também se prepara, ele também tem um plano B. Qual que é o plano B? Ele divide em 2 acampamentos, né? Ele divide ali em grupos, preparando-se para a guerra. Então ele também preparou ali para a guerra, que ele falou, se o meu irmão ataca um grupo, pelo menos o outro consegue escapar. E ele então, aproximando-se ali daquela região do encontro, ele permanece ele atravessa um pequeno ribeiro, né? Um pequeno córrego, na verdade, ele é bem simplesinho lá, em Israel, chamado Jaboque, né, em português, transliterado. E lá, o que ele faz? Ele já nesse preparo dos grupos, ele divide os grupos, ele manda as esposas, manda os filhos, e alguma coisa acontece que ele não vai. Alguma coisa aconteceu que ele ficou. E a Torá nos diz o que aconteceu. Já era de noite. Estava tudo pronto. Mas Jacó fica. Veja aqui comigo. Estudo da paraxá Vaishlar, título é Lute pela bênção. Gênesis 32:3 a 36:43 é a porção Vaishlar de hoje. E volta aqui para mim que eu quero alertar uma coisa. Quando a gente estuda sobre os patriarcas, igual eu dei uma palavra sobre Abraão, né? O segredo do sucesso de Abraão. Agora eu estou escrevendo aqui o título dessa palavra, Lute pela bênção. O que acontece? O pessoal está tão traumatizado com esse mau uso das Escrituras para benefício próprio, que às vezes eu solto uma palavra dessa e a pessoa, pelo título, ela já emite um juízo. Então, quando eu coloquei lá a palavra de Abraão, que eu expliquei, né, do chamado de Abraão, do que é a bênção de Abraão, do chamado de Abraão, da fidelidade, da fé de Abraão, como Abraão confiou no Eterno, como ele fez, como ele resgatou o seu sobrinho, como ele quase sacrificou Isaac. Então, é uma trajetória de fé, é ele confirmando o chamado que Deus tinha escolhido. Aí a gente põe assim, aprenda o segredo da vida de Abraão. Aí a pessoa já acha que eu já vou falar de dinheiro, como ganhar dinheiro. Né? Aí eu coloquei aqui, lute pela bênção. Aí a pessoa já vai achar, já vai falar de dinheiro para lutar. Bênção não é dinheiro. Bênção não é dinheiro. Bênção nessa palavra que eu vou dar para você, cujo título é Lute pela bênção. Eu não vou mandar você lutar atrás de dinheiro. Servo de Deus não luta atrás de dinheiro. Essa palavra é para você aprender a perseguir os propósitos que Deus tem para você, os planos do Eterno para você, que são únicos. E tem hora na nossa vida, há momentos na nossa trajetória que você tem que aprender com Jacó. Não pode deixar o Eterno ir sem te abençoar com esse propósito, sem te preservar, sem te livrar. Não pode. Tem que ter um pouquinho mais de proatividade, tem que deixar de ser um pouco contemplativo e filosófico e começar a ser mais prático e proativo e agarrar e pegar no calcanhar de Deus e falar, não vou te deixar ir enquanto o Senhor não me abençoar, enquanto o Senhor não me revelar o teu propósito, enquanto o Senhor não me revelar o teu nome. É disso que vai tratar o estudo de hoje.
Jacó permanece então lá no ribeiro de Jaboque e ele luta com um homem de madrugada. Talvez a luta tenha se iniciado até porque ele não queria deixar o homem ir. Não queria deixar o homem, aquele homem lá misterioso, seguir o caminho. Ele viu o homem, ele começou a conversar com o homem começou a ir embora, ele começou a segurar o homem não queria deixar de segurá-lo, e o homem ia e ele não deixava, e aí iniciou-se uma luta. E Jacó não queria deixar aquele homem ir, sem o abençoar primeiro, sem que ele o abençoasse primeiro. Gênesis 32, 24. E ficando Jacó só, e lutava com ele um homem, até o romper do dia. Então não foi uma luta breve. Vendo o homem que não podia com Jacó, deu-lhe um golpe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com aquele homem. E o homem disse: Shlachneni, deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se você não me abençoar. O homem perguntou para Jacó: qual é o teu nome? E ele respondeu, segurando firme naquele homem: Jacó. Então disse o homem: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, que sarita im Elohim im anashim vatuchal, porque você foi capaz de persistir com Deus e com os homens. Essa é a tradução original. Que sarita, você persistiu, im Elohim veim anashim, com Deus e com os homens, vetuchal, e foi capaz. Você conseguiu persistir com Deus e com os homens. Tornou Jacó e perguntou: dize, rogo-te, qual é o teu nome? Jacó devolveu a pergunta: qual é o teu nome então? Eu já falei o meu. E aquele homem responde: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Quem era esse homem? Alguns rabinos, na tradição, atestam que era o anjo de Esaú, porque depois ele encontra Esaú e fala assim: puxa vida, viu o teu rosto como se fosse Deus. Então tem gente que fala: então será que ele lutou com uma espécie de Esaú, angelical, né, que tinha as feições de Esaú? Mas o próprio Jacó foi claro depois desse encontro, que não foi um encontro com um homem qualquer, e ele sabia disso. E ele até dá um nome para aquele local lá, devido à identidade daquele homem que ele acaba descobrindo. Vamos lá. O anjo do Eterno pergunta a Jacó: qual é o teu nome? Jacó responde, segurando o homem com todas as suas forças: meu nome é Yaakov. O que significa Yaakov? Yaakov vem de Ekev, que é calcanhar. Qual que é o sentido do nome dele? Se você acompanha o nascimento dele com Esaú, você vai entender que o nome dele é o quê? O que é Yaakov? Aquele que agarra o calcanhar. Ou seja, aquele que não deixa ir. O nome de Jacó era uma referência à sua característica de não desistir. Jacó é nome de lutador casca grossa. Já teve um nome que indicaria sua maior característica: não desistir. Quero mudar aqui esse conceito, né? Muitas vezes, que algumas pessoas atribuem que o nome Jacó quer dizer enganador, né? Usurpador. Não. Muito acima dessa semelhança do seu nome com a palavra calcanhar, está a característica de não deixar ir. O irmão nasceu com Jacó agarrando-lhe o calcanhar, ou seja, não vou deixar a bênção fugir de mim. Não vou deixar o propósito do Eterno ser passado adiante de mim. Eu vou persistir. Não posso desistir. Jacó é nome de lutador. E só quem é Jacó
Só quem é Jacó, só quem é conhecido por não desistir, só quem é conhecido como agarrar, pode ganhar um novo nome. Só quem agarra, só quem persiste, pode ganhar um novo nome. Vaikra Yaakov Shema Makom Pniel, כי ראיתי אלוהים פנים אל פנים, ותנצל נפשי. E chamou Jacó aquele local de Pniel, porque vi Elohim face a face e a minha alma foi salva. Jacó lutou com o próprio Deus, com uma representação corpórea do próprio Deus. E ele viu a Deus face a face, e naquele momento a sua vida, a sua alma foi salva. Aquela mudança de identidade que ele recebeu naquele momento, passou a vida toda agarrando, não deixando ir, segurando, lutando. A vida de Jacó não foi fácil, ele fala isso com o faraó: poucos e maus foram os meus dias nessa terra, comparados com o do meu pai, comparados com os dias do meu avô. Persegui, lutei, agarrei, não deixei ir, persisti. E por causa disso, o povo judeu não é chamado povo de Abraão, nem o povo de Isaac. O povo judeu é chamado povo de Israel, de Jacó. Não foi Abraão que deu origem às tribos de Israel, não foi Isaac que deu origem às tribos de Israel, foi aquele que lutou a vida toda que deu origem às tribos de Israel, que deu origem ao nome Israel. Ele lutou. Não ia deixar passar sem que o Eterno o abençoasse com o propósito e o livrasse para que ele pudesse cumprir a sua missão. Pelo texto de Gênesis 32:30, vemos que Jacó luta com o próprio Deus. Ele luta com Deus e luta com os homens. Que sarita im Elohim im anashim vetuchal. Você foi capaz de persistir com Deus e com os homens, e o seu nome agora vai ser Israel. Israel é uma junção de duas palavras, Yashar, El. Yashar, direto, El, Deus, aquele que vai direto a Deus. Mas ele lutou. Ele luta com Deus. Ele luta com os homens. Ele lutou com Deus pela bênção. Ele lutou com Esaú pela bênção. Ele lutou com Isaac pela bênção. Ele lutou com Labão pela bênção. E em cada luta ele persistiu até prevalecer. Ele não desistiu quando lutou com Esaú. Ele não desistiu quando pegou a bênção de Isaac. Ele não desistiu com o sogro. Ele não desistiu até prevalecer. Jacó buscou ter uma vida de luta e persistência, porque ele reconheceu que a bênção do Eterno valia a pena. A mesma bênção que Esaú estava disposto a trocar por um ensopado, Jacó estava disposto a lutar por toda a sua vida. Este é o valor da bênção de Deus sobre você. Não estou falando aqui de riqueza material. Estou falando aqui da presença de Deus com você. Não deixou Deus ir. Eu quero o Senhor comigo. Se o Senhor tiver que ir, deixa a bênção comigo. Deixa a tua presença comigo. Deixa o teu chamado comigo. Deixa o teu propósito comigo. Salva a minha vida para eu poder cumprir a minha missão que o Senhor mesmo me deu.
A bênção de Deus é a aceitação de Deus, é você ser aceito por Deus. Meus irmãos, nós temos que aprender com a história de Jacó, a valorizarmos mais a presença, a bênção e a aceitação que Deus tem por nós. Davi escreve: quem poderá subir ao teu santo monte? Quem pode habitar na tua casa, Senhor? Aquele que tem mão pura, aquele que tem um coração puro, aquele que é próximo a Deus, vive como se morasse na casa de Deus. A vida dele, Deus está tão presente com ele, que é como se ele morasse com um tabernáculozinho do lado da casa, do templo de Deus. Por isso que Yeshua fala lá no Evangelho de João: na minha casa há muitas moradas. Na casa do meu pai, há muitas moradas. A casa do meu pai é uma referência ao templo. Eu posso preparar para vocês casas do lado da casa do meu pai. Eu posso garantir a vocês uma vida que vocês vão viver o dia a dia de vocês como se vocês estivessem habitando do lado da casa de Deus. O que é isso? Você vê a manifestação de Deus a todo momento. Todo momento tem. Está sempre presente. Olha só. Devemos aprender a valorizar a bênção do eterno, estando dispostos a lutar, diga lutar, por ela, a persistir com o eterno e com os homens, para que essa bênção, para que a aprovação e o favor de Deus estejam sobre as nossas vidas. O Rabino Shaul, escrevendo sobre a perseverança rumo à ressurreição, diz aos Filipenses, que é um capítulo bem difícil para mim, como judeu, ensinar. Porque Paulo começa com palavras duríssimas, que eu não vou ler aqui. Depois você pode ler na sua casa o versículo 1 do capítulo 3 de Filipenses. Duríssimas. E ele começa a dizer o seguinte, ele começa a falar aqui: eles, os judeus, que creem em Yeshua, que glorificam a Deus através de Yeshua, eles são a circuncisão que os gentios deveriam buscar. Ou seja, eles são a circuncisão, o ensino que os gentios deveriam buscar, porque os gentios estavam muito impressionados com o judaísmo da época. Tiago mesmo manda eles procurarem sinagogas na época, Atos 15. Se você ler Atos 15, você vai ver Tiago falando: olha, Moisés está sendo ensinado aí desde a antiguidade em cada sábado. Vão para a sinagoga aprender a palavra de Deus, porque era o único lugar que a palavra era estudada. O romano, o grego, a pessoa que não era de origem judaica, nunca tinha ouvido a palavra de Deus. Ele precisava aprender a palavra, ele precisava aprender Moisés, ele precisava aprender profeta. Onde que ele ia? A sinagoga. Então Tiago fala: não, Moisés está sendo ensinado aí a cada sinagoga desde os tempos antigos. Então, os judeus discípulos de Yeshua, eles, principalmente os apóstolos, eles tinham essa missão de abençoar quem não era judeu, de levar uma forma, como o Dr. David Stern muito bem coloca, uma forma de um judaísmo transcultural. Ele não vai judaizar quem não é judeu, ele não vai transformar em judeu quem não é judeu, mas ele vai sim levar uma forma de mudança, choque cultural. Não tem como. Se você começa a servir a Deus, se você faz parte agora do reino de Deus, meu irmão, sua vida, seu comportamento vai ter que mudar. Você não vai viver como você vivia antes, porque agora você tem leis divinas que regem, que determinam, que guiam a sua vida. Você não mente, você não mata, você não faz qualquer tipo de coisa, você não age de qualquer forma com a sua esposa, nem com a sua noiva, nem com o amigo, nem com o patrão, nem com o empregado. Você não pratica certo tipo de coisa, você não come certos tipos de coisas. Foram os apóstolos que disseram isso. Atos 15, eles proíbem todo mundo de ingerir sangue. É proibido ingerir sangue.
É lei neotestamentária, é proibido ingerir sangue. Já existe essa lei antes de Moisés, durante Moisés e em Atos 15. Por que não estão pregando isso nas igrejas? São regras que afetam a nossa vida, não só no aspecto fisiológico, biológico, mas espiritual. Então, se você agora faz parte do reino de Deus, viva de acordo com a legislação do reino. Viva de acordo com os filhos do reino, com quem é cidadão do reino. Quando você pleiteia uma cidadania em outra nação, tem muito isso. Pessoas que têm ancestralidade por pai, por avós, que a pessoa requer a cidadania daquele ancestral. E a pessoa é concedida a cidadania, seja portuguesa, italiana, israelense. À medida que você recebe ali o seu passaporte, quando você assina aquele passaporte, diante das autoridades daquele país, você está se submetendo, estando lá, você vai se submeter às leis daquele país. Lá naquele território, cujo você é cidadão, você não vai agir conforme as leis do outro país que você veio. Você passa a agir, viver e obedecer às leis daquela nação, que agora é sua. A mesma coisa acontece com o reino de Deus. O reino de Deus tem regras, tem diretrizes, tem valores, tem uma moral intrínseca a ele, peculiar a ele. Uma ética, uma moral, um agir. Ame o próximo como você mesmo, Levítico 19. Não ponha pedra de tropeço para o cego tropeçar. Haja com misericórdia para com o estrangeiro, que você foi estrangeiro. Ama o eterno sobre todas as coisas. Ama o próximo como a ti mesmo. Não oprima o menos favorecido. Não oprima, sustente o órfão, sustente a viúva. Busque a justiça. A lei de Deus é isso aí. Então não tem como você querer fazer parte do reino de Deus e você desprezar as leis de Deus. Você vai ser um mau cidadão. Você não vai representar o reino. Embaixador você não pode ser, você não obedece às leis do reino, como é que você vai ser representante desse reino? Mas eu acredito. Não quero saber em que você acredita. Como é que você vive? Se você acreditar, mas não viver, adianta alguma coisa da sua crença? Essa crença é morta. Quem falou isso foi o irmão de Yeshua, Jacó. Não é esse? É o Jacó, que na sua Bíblia está Tiago, né? O nome dele é Jacó, no original. Foi Jacó, irmão de Yeshua, líder da igreja em Jerusalém. Ele escreveu: você está cheio de fé, mas não age, não coloca em prática aqueles princípios, aquela crença, não vai valer de nada. Então, vamos ver o que Paulo ensina lá para aqueles gentios em relação à perseverança. Meu irmão, tem que ter um objetivo, tem que ter uma visão, você tem que ter um propósito bem definido. No caso de Paulo aqui, está ensinando para aqueles gentios, né? Eu acho até que esses gentios aí, gregos, foram educados na filosofia, na cultura grega. Eles deviam achar, Paulo está falando um pouco sobre o pós-morte, né? Como é que morre? Morre faz o quê? Morre acontece o quê? Morre vai para onde? Aí o grego tinha aquela visão, né? Aí eu vou para o Hades lá, aí tem um barqueiro, então quando eu morrer você tem que me queimar com moedas nos olhos, porque o meu espírito vai usar essa moeda para pagar o barqueiro, e ele vai me levar para aquele local dos mortos. E tem o Hades, né, que é o Deus desse local, que cuida daquilo ali, e tal, aquela... Você imagina esse povo cheio desse pré-ensino. Bum! São confrontados com a verdade de Yeshua e são apresentados para um novo mundo. Peraí, Torá, Deus, Moisés, Abraão, Yeshua, o que é isso? É, o Deus criador dos céus e da terra. Não são esse panteão que vocês têm, não. Deus é um só. E esse Deus se revelou, escolheu um homem, se revelou a esse homem, criou desse homem um povo, que é Abraão, criou o povo judeu, deu a esse povo judeu o quê? Leis, estatutos, e anunciou o Salvador nessas leis, e abençoou ao mundo através dessas leis. Vocês têm que mudar a forma de pensar.
Essa palavra determina a sua ação, a sua vivência, o seu comportamento. Ah, mas é só para quem é judeu? Não! A maioria, a grande parte da lei aplica-se a quem é povo de Deus. Se o cara é judeu ou não é, não importa. Judeu e não judeu não pode matar, não pode adulterar, não pode roubar, não pode mentir, não pode prestar falso testemunho, não pode ingerir sangue. Tem mandamentos que são específicos para os judeus, mas são muito poucos no leque do restante das leis de Deus. Então, meu irmão, Paulo está ensinando para eles, tem que mudar a forma de pensar. E principalmente em relação ao pós-vida. Pós-vida terrestre, né? O que vai acontecer? Ah, eu vou para o céu. Ou como os saduceus, acabou a vida, acaba a existência. Será? Ah, eu vou virar, o meu espírito vai flutuar para sempre no terceiro céu. Será? Eu vou virar anjo. Será? Então Paulo começa, eu vou ter que pagar o barqueiro. Não! Aí Paulo começa a ensinar, olha só, vamos passar para o texto aqui. Sim, de veras considero tudo isso como perda. Ele está falando aqui do seu cartão de visita, né? Vocês estão correndo atrás de gente aí que fala que sabe a Torá, mas que não crê em Yeshua. Está tudo errado. Vocês têm que aprender, vocês que não são judeus, vocês têm que buscar aprender a Torá, a Moisés, com quem glorifica a Deus através de Yeshua, que somos nós. Aí ele começa a falar do currículo dele. Se tem alguém que pode gloriar no currículo, sou eu. Sou eu. Eu sou muito mais judeu do que esses que vocês estão correndo atrás aí para aprender. Eu fui circuncidado no 8º dia, eu sou da tribo de Benjamim. E ele fala em Gálatas, eu excedi a todos da minha geração no conhecimento da Torá. Mas enfim, aí ele continua. E tudo isso aí eu considero como perda por causa da sublimidade do conhecimento do Messias, o meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar ao Messias e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da Torá, ou seja, não é o suficiente eu achar que eu vou guardar a Torá e vou alcançar a justificação da parte de Deus. Tem que ter algo a mais, tem que ter uma mudança interior, tem que ter o Espírito dentro da pessoa, e a justiça que a Torá promove não é o suficiente. Ela é boa, mas não é o suficiente. Então Paulo está falando, tem que ter a justiça, não é aquela que procede só da Torá, mas aquela que mediante a fé em Yeshua, esse é o verdadeiro judeu. Olha aí, ó. O outro também é judeu, mas esse aqui é um judeu pleno, porque ele professa a fé, e a justificação dele vem da fé no Messias, e essa justiça procede do Eterno, ela é baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição. Olha, aqui ó. Então, eu considero como refúgio, para ganhar o Messias, ser achado nele, e para o conhecer, e para o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Qual é o objetivo da vida do apóstolo Paulo? Nesse texto aqui. O que ele está querendo ensinar para os gentios neste capítulo 3 de Filipenses? Alcançar a ressurreição dentre os mortos. Esse é o objetivo. Viva a sua vida aqui para que você possa amanhã fazer parte dessa ressurreição. Esse é o objetivo. Você vê um justo sendo enterrado, você sabe que aquele não é o final da história, ele vai voltar a viver. Ele vai voltar a viver. E vai ser uma vida eterna, não vai ser uma vida, vai ser uma vida, quando ele voltar a viver, ele vai voltar a viver para sempre. Quem crê em Yeshua pode ter uma vida, não vai ser mais 70, 80, 90 anos, vai ser eterna, quando ele ressuscitar.
O objetivo da fé é a ressurreição. É você estar junto com Deus. Porque se o Messias volta, estabelece o reino de Deus fisicamente aqui na terra, você vai estar de fora. Vai dar a vida de novo ao seu povo. O povo vai voltar a viver para reinar com ele. Você vai estar fora. Você tem que estar agarrado no calcanhar dele. Você tem que estar agarrado no calcanhar dele. Seu espírito que está lá aguardando a ressurreição, quando o Messias vier, que você agarre no calcanhar dele, para você descer com ele e ressuscitar, porque você tem que reinar com ele. E é isso que Paulo está explicando, mas aí ele termina, olha, eu quero alcançar a ressurreição dos mortos. Eu já ressuscitei? Não que eu já tenha recebido, ou já tenha obtido a perfeição. Perfeição, o que quer dizer ressurreição? É o corpo glorificado. Mas eu prossigo para conquistar, diga, conquistar. Não é dinheiro, não é sucesso, não é seguidor, não é, como é que eles falam agora, independência financeira, não. Você segue para conquistar aquilo para o que também fui conquistado pelo Messias Yeshua, a salvação da minha vida, a ressurreição com o Messias. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Não ressuscitei ainda, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, avanço para as que diante de mim estão, prossigo, persisto e insisto para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus através do Messias Yeshua. Meu irmão, Paulo usa palavras como conquista, persistência, perseverança, luta. Precisa um pouquinho mais de proatividade. Eu tenho vivido tanto essa palavra nesses últimos meses. Jacó teve esperança no mundo vindouro quando disse que a sua alma foi salva. Sabe o que eu acho? Eu acho que quando ele teve aquele encontro com Deus ali através daquele mensageiro, seja o Messias, seja não sei quem foi, mas quando ele teve aquele encontro ali, que aquele homem o abençoou, que Deus o abençoou, ele viu Deus face a face, o homem deu um novo nome para ele, simbolizando uma nova natureza dele. Quando ele experienciou aquilo tudo, ele se viu no mundo vindouro. Agora, não só eu vou conquistar, eu vou conseguir cumprir o meu propósito aqui nessa terra, mas eu vou participar do mundo de amanhã, da Jerusalém que desce. Eu vou participar, não, da Jerusalém que desce não, antes, da Jerusalém onde o Messias vai reinar. A Jerusalém que desce é só depois do reino dele, vai reinar 1000 anos lá nessa Jerusalém de hoje. Ele se viu lá, Jacó se viu lá com você, ele se viu lá comigo, ele viu participando daquele reinado. A minha alma foi salva. A salvação, ela é o quê? É uma presença, um livramento de Deus hoje e uma garantia que você vai participar do amanhã também com ele. Então a alma de Jacó foi salva. Ele não desistiu de seguir ao Eterno e a todos os seus planos para a sua vida. Jacó não desistiu. Ele persistiu, ele lutou, ele prosseguiu rumo ao alvo. O problema é que nós deixamos o Eterno ir. Esse é o problema. Você deixa ele embora. Nós, frente a qualquer dificuldade, temos deixado o Eterno ir embora. Essa é a verdade. Para mim e para você. Não estamos lutando. Não estamos perseverando. Estamos mimados, mal acostumados. Né? Se a minha geração reclama que a geração hoje dos meus filhos é uma geração mimada, mas a minha geração faz parte de um contingente de mimados espirituais. Mimados espirituais. Não lutam, não perseveram, não se santificam, não se dedicam, não se esforçam.
A minha geração é a geração do eu. Eu sou mais importante para Deus, eu sou o motivo de toda a criação, eu mereço todas as bênçãos, eu mereço todo o dinheiro, eu mereço a felicidade. Eu mereço ser feliz. Ainda cita a Torá, Deus vai me dar o melhor da terra. O problema é que deixamos a Deus, deixamos Ele ir, frente às menores dificuldades. Quando Ele não responde a nossa oração, nós deixamos Ele ir. Às vezes, Ele vai tocar na sua coxa, e você vai deixá-lo ir. Às vezes Deus vai te dar um golpezinho aí. Às vezes Ele vai dar um golpezinho, às vezes vai deixar sequela. Jacó deixou ir? Jacó foi atingido, Jacó deixou ir? Jacó viu a bênção, viu Raquel. Começou a perseguir a bênção. Chegou lá, sabia que ela era sua prima. Quando viu o sogro, desanimou. Um golpe, é ou não é? Você pegar um Labão como sogro é um golpe, meu irmão. E aí? Vou prosseguir, vou perseverar, vou pressionar, vou persistir, vou lutar, ou vou abandonar e pegar uma outra mulher aí que o sogro é mais meu amigo? Às vezes deixamos Deus ir, quando Ele não responde a nossa oração. Tem vezes que Deus não responde. Tem momentos que Ele vai te dar um golpe. Faça como Jacó. Deu o golpe, agarre mais forte. Não respondeu? Segure mais forte. Não vou deixar de cumprir a tua palavra. Não vou deixar de guardar a tua lei. Não vou deixar de ter o Senhor, buscar o Senhor dia e noite por causa disso. Não vou deixar. Enquanto o Senhor não me responder, não vou deixar ir. O Eterno não quer que você solte. Diga, não solte. Ele não queria que Jacó soltasse. Mas ele falou, né? Deixa-me ir. Na verdade, o original diz, envia-me. Envia-me lá igual você fez com os anjos que Deus te enviou. A paraxá começa, né? Vaishlar enviou Jacó os anjos. O capítulo 31 não fala que Deus mandou anjos lá para motivá-lo? No 33, o que ele faz? Ele pega os anjos e manda lá para apacentar, para acalmar Esaú. Então o homem da luta falou, envia-me lá igual você fez com... Você quer que eu vá lá para apaziguar Esaú, igual você fez com os outros que o Eterno te mandou? Envia-me, está na hora. Aqui, ó. Deus fez uma jogada com ele. Aqui, fala no seguinte, me envia, deixa eu ir embora. Você foi atingido. Você está com um irmão guerreiro, muito mais forte que você, vindo em sua direção. Joga a toalha. Desiste. Me deixa embora. Deixa Deus. Está passando por muita tribulação. Abandona o Eterno. Está difícil. Marido incrédulo está te dando muito trabalho. Para de ir. Para de orar por ele. Para de querer abençoar. Para de querer aprender a lei. Não é isso que muitas vezes você escuta na sua mente? Para de orar por aquele enfermo. Ele não está sendo curado mesmo. Para que você vai continuar orando? Mas Deus não quer que você o largue. Não largue. Não solte. Não deixa ir embora. Só vou te deixar ir se o Senhor me abençoar. Deus não quer que você o solte. Ele não quer que você desista da sua bênção.
O Eterno quer um povo que se apegue a Ele em todas as circunstâncias, um povo que esteja próximo a Ele em todos os momentos, um povo que não o deixe ir de forma alguma. Deus quer um povo que agarre o seu calcanhar durante a noite de trevas. Preste atenção nisso. Era noite. Noite remete a trevas. Trevas remete à ausência de Deus. É nas trevas que muitas vezes você tem que ir apalpando para achar o Eterno. Porque às vezes Deus se retrai devido à maldade do homem. Devido às escolhas do homem, Deus se contrai. E aí Ele quer que os seus servos o achem o quê? Achei! Pega! Porque nas trevas, você vai precisar agarrar mais forte ainda. É exatamente em um mundo de trevas que devemos nos agarrar firmemente a Deus, aos seus princípios, aos seus valores, à sua lei, à obra do seu ungido Yeshua. É exatamente quando Deus se esconde, ou quando não o vemos, é que devemos tatear na escuridão até podermos encontrá-lo. Devemos persistir por sua bênção. É exatamente numa época que o mundo está querendo negar a lei de Deus. É exatamente uma época onde o mundo está tentando relativizar os princípios e a moral de Deus. É aí que eu vou me agarrar mesmo. Pode vir politicamente correto, pode vir vírus chinês, pode vir o que for. Eu não vou ceder, eu não vou largar, eu não vou abrir mão dos princípios divinos que mudaram e mudam a minha vida. Eu não vou. E convém é igual quando mandaram os apóstolos se calarem lá no Sinédrio. Cala a boca, não fala mais desse Yeshua. Eu falei, meu amigo, não tem como. Porque nós não vamos deixar de obedecer a Deus para obedecer a homens. Eu não posso fazer isso. Então é exatamente em uma época de trevas, é exatamente na época onde o mundo tenta negar a lei de Deus, é que eu vou me agarrar mais a ela. Eu só lamento para você. Infelizmente. Porque é o que o mundo mais precisa, meu irmão. O mundo tem dado um tiro no pé. Para querer ser livres, estão afastando a lei de Deus, sendo que a lei de Deus é a única coisa que pode te deixar livre, é a lei de Deus. É a única coisa que pode te ensinar a dominar a sua própria carne, é a lei de Deus, é o poder de Deus. Se você tira Deus da equação, você estará mais escravizado do que nunca. É o que a humanidade está agora. São em dias, em momentos, em épocas de trevas, é que você tem que agarrar mais forte possível. E não deixar ir. Não deixar ir. Porque foi Yeshua que falou que o reino de Deus, muitas vezes, é apregoado, expande-se com esforço, violência, umas traduções em grego apregou. Então não é a coisa muito passiva igual você aprendeu. Não é a coisa muito acomodada igual você aprendeu. Mais uma vez, volto a falar. Proatividade na fé. Proatividade na fé. Busque, persevere, segure, persista pela bênção de Deus, pela sua presença na sua vida. Por isso vos digo, Yeshua aí, por isso vos digo, acho que ele deu aquela parábola lá do amigo que vai visitar o outro amigo,
pedindo pão meia-noite, porque fala que um amigo veio visitá-lo. Então, quer dizer, um amigo me visitou, eu não tinha nada para dar para ele, eu fui lá na casa do meu amigo, que já estava dormindo com os filhos, e pedi pão. Aí o que o amigo responde lá? Eu sou seu amigo, mas já está todo mundo dormindo aqui, os meninos já estão na cama, eu não posso te atender agora, deixa eu dormir aqui, amanhã eu te atendo. Se ele não te der pelo argumento, o amigão vai te dar pela insistência, porque você não vai sair da porta dele enquanto ele não te der um pão ou um bolo. E Yeshua conclui a história dizendo o seguinte: então, por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai é uma ação, pedir é uma ação, pedir dá-se-á. Busque e você vai achar. Bata, olha a ação, a proatividade aí, bata, e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Que possamos ser como Jacó, que foi capaz de persistir com os homens e com Deus pela sua bênção. Ele deseja que nós o busquemos, que nos agarremos a Ele e que não o deixemos ir enquanto Ele não nos der a sua bênção, salvando a nossa alma e nos dando uma nova natureza. Mesmo quando sofremos duros golpes, igual Jacó sofreu na coxa, mesmo quando sofremos duros golpes, durante a luta, não o deixaremos ir. Portanto, se você for um lutador, se você for um Jacó, se você agarrar e não deixar Deus ir, mesmo tendo recebido um duro golpe, você vai ser honrado com um Israel. Você vai se tornar um Israel. Você vai se tornar aquele que segue em direção, Yashar El, que segue em direção a Deus. Só pode se tornar Israel, só pode se tornar aquele que está próximo a Deus, só pode se tornar aquele que vai direto a Deus, quem já foi um Jacó. Quem é um Jacó por natureza, quem persiste, luta e persevera por natureza e não deixa ir, não deixe ir sem que o Eterno te abençoe. Restauração já, em nome de Yeshua. Amém, amém e amém. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e Shalom, Shalom.